Perfeito. Salvo juízo ao doutor Jurandir, já que o senhor é o relator dos embargos. Perfeito. Então, eu passo a presidência ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Doutores, os advogados estão aguardando no lobby. Tanto o doutor Marcelo, que é o advogado desse processo, como a doutora Rosária, que é a advogada do caso do doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Algum desses casos é sigiloso, não? Não, doutor, pelo menos não consta aqui como sigiloso. Eu acho que poderia admitir os dois, então, né? Tá certo, estou admitindo. Estão na sala já. A gravação foi iniciada? Não. Acho que o doutor Marcelo ainda não ingressou. Agora ingressou. Doutora Rosário, o caso que vai ser julgado agora não é o da senhora. É o outro caso. Então, se a senhora quiser permanecer, mas na verdade o caso que será julgado é um outro agora. Doutor Jurandir, posso fazer a leitura, então, do número dos autos? Sim, por favor, doutor Calil. Número MP é o 430304-0000311-2023-4. O SEI é o número 29.0001-0052972-2023-14, do Pleno Promotoria de Justiça de Itatiba. O interessado o doutor Marcelo da Costa Marcel Lopes, ele somente vai acompanhar. O relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, o ilustre relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para a leitura do seu voto. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcelo da Costa Maciel Lopes, diante de decisão proferida em 22 de agosto de 2023, em sessão plenária deste Conselho Superior, negando provimento ao seu recurso. Sustenta. Primeiro, houve omissões na decisão por, aspas, especificamente a autuação da CETESB de multa de advertência contra a primeira embargada, fecha aspas. 2, aspas, o córrego existe e tanto é fato que a embargada recebeu multa de advertência por falta de licença ambiental. 3, a municipalidade possui a competência para expedição de alvará e atos posteriores não apagam ilicitude anterior. 4, os embargos são cabíveis. Pleiteia o recebimento, conhecimento e procedência dos embargos de declaração. Notícia de fato apresentada pelo embargante informara sobre supostas irregularidades em obra de hospital veterinário da Universidade de São Francisco, no município de Itatiba. Aspas. Não pode existir a construção desse novo hospital no local do córrego Ciofe, pois o risco de enchente é certo até dentro das instalações, pelo que deve ser demolido, razão que a brincadeira do dinheiro público não pode ser renegada, fecha aspas. É este o relatório. Omissão data vênia não houve. Com efeito, constou expressamente do voto acolhido. Aspas. A CETESB deixou claro que não há curso d'água no lugar em que as obras estão sendo levadas a efeito. Mesmo assim, houve a exigência da apresentação de licenças obrigatórias pela mencionada universidade, pelo fato de as obras envolverem um hospital ou clínica veterinária. A propósito, constata-se nos autos que esse assunto é objeto de discussão na esfera administrativa, fechei aspas.
Ademais, a promotora de justiça, a doutora Ana Paula Nidaltiti Ribeiro, consignou, deixando bem claro o panorama das questões em análise. Aspas. A questão apontada pela CETESB se resume ao fato de que o órgão ambiental entende que as obras estariam sendo realizadas para instalar no local um futuro hospital veterinário, para o qual há obrigatoriedade da universidade obter licenças específicas. Ocorre que a universidade nega tal fato. Afirma, conforme constou de sua peça defensiva, que não há como no local ser instalado um hospital, mas apenas uma clínica veterinária. A questão ainda está sendo objeto de análise no âmbito administrativo e não há, por hora, qualquer dano ambiental a ser apontado, já que todas as medidas já estão sendo tomadas pelo órgão ambiental fiscalizador. Tal questão em nada se confunde com as obras que estão sendo realizadas e que supostamente estariam causando dano ambiental. Pontua-se ainda que, caso a CETESB entenda que de fato o local será um hospital, exigirá as licenças, conforme já está fazendo, e a universidade terá que acatá-las, sob pena de não poder funcionar. Todas as medidas administrativas, portanto, já estão sendo tomadas. No tocante ao córrego antigo, há muitos anos canalizado, é fato que este não pode ser apontado como o responsável pelas enchentes ocorridas na comarca, registro que já há inquérito civil instaurado para acompanhar as enchentes da comarca e as medidas necessárias para tanto. Ressalte-se ainda que a universidade elaborou estudo de impacto de vizinhança exatamente para afastar qualquer prejuízo para o meio urbanístico. Assim, ao contrário do exposto pelo representante, não há nada nos autos a demonstrar que tais obras têm qualquer relação com as enchentes. Por fim, ainda sobre o córrego canalizado, a CETESB apenas solicitou maiores informações, já que a canalização é antiga e, por isso, concedeu maior prazo para a universidade apresentar a documentação pertinente. Logo, não se vislumbra a necessidade de continuidade dessa investigação, já que todas as medidas administrativas já estão sendo tomadas, bem como a universidade já está tomando todas as medidas que o órgão ambiental exige. Portanto, ainda que o recorrente esteja insatisfeito com as medidas adotadas até a presente data, por ora não se vislumbra qualquer dano ambiental ou urbanístico a ser sanado, fecho aspas, da manifestação da doutora promotora. A doutora promotora de justiça de origem deixou bem claro o panorama das questões em análise, afastando de modo convincente a necessidade de continuação das investigações. Nos embargos opostos, o requerente alegou que a decisão deste colegiado conteria omissões apontando, aspas, especificamente a autuação da CETESB de multa de advertência contra a primeira embargada, fecho aspas, e pontuando que, aspas, o córrego existe e tanto é fato que a embargada recebeu multa de advertência por falta de licença ambiental, fecho aspas. O presente caso não comporta dúvidas quanto à constatação de providências que foram efetivamente tomadas no sentido de aclarar a matéria submetida a exame. Em relação às obras em andamento, a Universidade de São Francisco esclareceu que elas não se destinam a um hospital, e sim a uma clínica veterinária. Dano ambiental não se configurou. Não se vislumbra na decisão deste colegiado, data vênia, a omissão alegada nos embargos. Por outro lado, obscuridade, contradição e erro material também não se configuraram. Assim sendo, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração. É como voto, senhor presidente. Tem que abrir o microfone, doutor Marsura. Está no silencioso. Perdão. Eu consulto os eminentes conselheiros, se estão todos de acordo com o voto do eminente relator, se podemos votar em bloco ou se há alguma discordância de parte de algum conselheiro que desejaria fazer uso da palavra. Bom, não havendo discordância, foi considerado aprovado, então, o voto do eminente relator, Dr. João Machado de Araújo Neto, a quem eu devolvo a presidência da sessão. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Doutor Calil, ilustre secretário, qual seria o próximo item Pois não. da sessão? Na verdade, o próximo item da pauta é um caso em que o doutor Marco Antônio Ferreira Lima é o relator e houve juntada de documentos depois dos autos terem sido enviados a este conselho. Então, eu indagaria do doutor Marco se entrará na pauta como conversão em diligência ou se retira da pauta para cumprimento da deliberação, da determinação que, pelo que eu li, estariam voltando os autos da primeira instância, a origem. Palavra, senhor presidente. Pois não, doutor Marco Antônio. Pois. Senhor presidente, digno secretário, demais conselheiros, na verdade, o que aconteceu nesse processo, eu tomei conhecimento hoje de que a advogada, e não sendo a primeira vez, junta documentos, e documentos esses em quantidade substanciosa, podemos assim dizer, e que na tendência de poder alterar a manifestação do promotor de primeiro grau. É um fato que envolve a comarca de Diadema, a morte de uma pessoa por conta de problema na parte elétrica, aonde se atribui a Enel e a outras empresas essa morte, aonde houve a instauração de um inquérito policial, que também foi arquivado, não guardando nenhum nexo de causalidade entre um fato e outro. Como há uma dúvida, e principalmente porque, considerando-se a própria semelhança do Código Penal no seu artigo 13, a concausalidade é um tema bastante complexo, entendi por bem que esses autos devam retornar à origem, no mesmo sentido, declarando sigilo no que diz respeito à advogada, porque o voto já foi em parte proferido, e impedindo que qualquer outro documento seja juntado sem a prévia anuência deste conselheiro, sem que possa se permitir um eterno contraditório, como aqui se pretendeu com a juntada desses documentos. Nós já havíamos, em sessão anterior, estabelecido que essa juntada de documentos ela não pode acontecer, porque nós não estamos aqui diante de um sistema processual da forma que ele é originariamente tratado e nem no seu contraditório, porque não há admissão de contraditório nesta fase, ainda que diferido, ainda que impróprio, o que nós vemos em sede de inquérito civil, nesta sua forma imprópria ou diferida à semelhança que se vê no inquérito policial. Entretanto, o que aqui se verificou foi uma juntada substancial de documentos, bastante robusta, que entendo devam retornar para a origem por uma única vez. E desde logo, já deixando claro que no meu sentir, a necessidade de se decretar sigilo no que diz respeito à advogada, para quem não tem acesso à parte do voto que já foi proferido, estou insistindo nisso, e com a maior rapidez possível pelo promotor de origem, também com essa recomendação de não se permitir o eterno contraditório. Foi isso que eu submeti e submeto a acompanhamento e à decisão de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Todos estão de acordo com o entendimento do doutor Marco Antônio? Doutor João, então, eu tenho uma dúvida. Pois não, talvez doutor Marco Antônio. O sigilo, decretar o sigilo em relação à advogada, me parece, eu
questionam, talvez, se é o caso. Porque o sigilo, em regra, não se aplica em relação aos advogados, né? Então, Nenhum problema, doutor Calil. É o conhecimento do voto, não seria o caso, então, de retirar, talvez, o voto e só baixar os autos em... Ia sugerir isso a Vossa Excelência. Retirada do voto dos autos e retorno para que o voto seja novamente proferido. Concordo com Vossa Excelência, acho que é razoável. Perfeito, perfeito. Então, está adotada... Se a doutora Rosária está presente, veja, ela não teve acesso ao voto, mas eu acho que ela quer se manifestar. Não sei, senhor presidente, se seria o caso de deixá-la. Não sei se seria caso, senhor secretário... Já que não haverá sustentação, os autos retornarão, né? Isso, exato, futuramente ela poderá se manifestar futuramente. Oportunamente ela poderá se manifestar se os autos retornarem a esse colegiado. Perfeito, correto, doutor Calil. Eu acho que é isso, então, acho que encerramos a pauta. Ela está tentando falar. Ela está com o microfone desligado. Ela está tentando... O microfone da senhora está desligado. Está desabilitado, de todos os estados. Os senhores me escutam? Excelências. Não entendeu o que ocorreu, doutora Rosária? Os autos vão retornar à promotoria. Excelências. Excelências, pela ordem. Pois não. Estamos ouvindo. Os senhores me escutam? Desculpem, eu tive um problema técnico aqui. Muito boa tarde aos senhores procuradores de justiça do Estado de São Paulo. Desculpem, né, pedir a palavra, mas há necessidade da minha participação no sentido de que os documentos juntados são provas emprestadas que, na verdade, não alteram já a realidade fática do que já tem no inquérito civil. Na verdade, os documentos que foram apresentados é um parecer discordante, mas que não altera a manifestação, né, que a parte interessada fez contra o arquivamento, a não promoção do arquivamento do inquérito. Porque, em linhas gerais, eu não quero sustentar, obviamente, respeito os senhores pela decisão. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, é uma questão de ordem. O relator do processo sou eu, e ela está decidindo se o documento interfere ou não naquilo que foi juntado. Não, pelo amor de Deus, isso é questão de ordem, senhor presidente. Isso não é questão de ordem. Isso não é questão de ordem. Vossa Excelência preside. Isso é questão de ordem, não é o momento de se discutir isso. O relator não, me perdoe, é porque é questão da sigilo. Me perdoe. Decidindo, tá? Não, eu não entendi, eu não estava ouvindo, desculpe. Doutora Rosária, eu só estava falando do sigilo, desculpe. De se manifestar a respeito, porque o caso, voltando à origem, depois a senhora terá oportunidade quando houver outro julgamento. Tá bom? Então, eu agradecemos a presença da senhora, mas não, eu só preciso justificar, eu não estava ouvindo. Não, eu não tinha ouvido nada que os senhores falaram, eu só ouvi sobre o sigilo, eu só queria pedir para que não fosse decretado sigilo contra mim, só foi isso. Eu não ouvi basicamente nada. Eu estava com um problema aqui de técnico mesmo no meu fone de ouvido. Eu só queria pedir para os senhores, e eu acabei falando, eu só queria pedir que não fosse decretado sigilo, apenas isso. Me desculpem, não quis doutora Rosária, de jeito nenhum. Doutora Rosária, o processo vai retornar à origem, foi decidido, e futuramente, então, hoje não podemos levar em conta sustentação ou manifestação, porque realmente não é caso disso, viu? Então, senhor secretário, então acho que a nossa pauta realmente parece que está vencida, não é? Sim. Então, eu anuncio que os votos dos relatores foram devidamente analisados pelos conselheiros, tanto do pleno como pelas turmas, e os julgamentos estão disponíveis no sistema do conselho. Doutor Calil, a próxima reunião será quando? Terça-feira que vem. Pois não, então a próxima reunião será na próxima terça-feira. A comunicação do movimento da Secretaria... Perdão, doutor Calil, perdão, Vossa Excelência com a palavra, perdão. Pois não,
foram 400, segundo o aviso, o artigo 208 do Regimento Interno, foram publicados 437 protocolados em 26 de setembro de 2023 e houve 440 protocolados distribuídos até 25 de setembro de 2023. É isso. Pois não, doutor Calhou. Então, agradeço a presença de todos e até a próxima reunião, na próxima terça-feira. Desejo uma ótima semana, com muita paz, muitas alegrias, muita saúde, principalmente. Um abraço a todos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde.